Bom, vamos lá então. Os novos desafios do EAD na nova sociedade do conhecimento, não mais da informação. Então, rapidinho, o professor pediu, né, para a gente discorrer alguma coisa nesse sentido, e eu tenho aqui, eu já coloquei lá no nosso fórum, né, que eu discordo dos nativos digitais, e eu, especialmente por trabalhar somente com a educação superior, eu acabei até falando, né, humildemente, discordo porque os nativos digitais ainda não chegaram na universidade ainda. Eu imagino que devam demorar um pouco. Eu tenho filhos pequenos, 12, 11 e 9 anos, ainda estão sendo educados com papel, caneta, borracha, lápis, né, como eu comentei. E até eles chegarem, então, esses alunos nativos digitais, educados também digitalmente, eu ainda acho que vai demorar um pouquinho. Mas quais são os novos desafios, então, que a gente vê, né? Então, primeiro, né, que essa diferença, né, que existe do mundo e do Brasil, né? A gente, é claro, está colocado, ambientado num contexto internacional, mas o Brasil tem várias verdades, né? Tem vários Brasis. E um deles é totalmente digital, que sim, a criança já ganha tablet no berço, né? E ele mexe e brinca ali no berço com softwares internacionais, que eu sei que existem. E o outro que mora lá no meio do nada, né? Lá dependendo de uma transamazônica, imagine, né? Uma estrada transamazônica para chegar de barco, né? E então são muito diferentes esses vários, né? Situações que nós temos no Brasil. Mas para a gente falar então de engenharia, essa engenharia reversa sim tem que ser feita, esse momento de engenharia reversa, né, de repensar, de voltar e pensar de novo, eu imagino que tenha que fazer, e tem alguns passos ainda que eu quero comentar. Essa engenharia reversa também, né, do conhecimento, né, a gente também tem que parar, pensar e olhar o que a gente vai fazer com isso, né, como que a gente vai fazer isso. E creio sim, não puxando a sardinha para o professor, mas eu vejo tristemente, falei esse final de semana com um colega meu, ele é professor de filosofia, é doutorando de filosofia, e ele falou: Erec, a minha disciplina transformou-se em EAD. Então, ele foi dispensado da instituição de ensino, onde ele está. A gente ri, brinca, né? Mas eu vejo com um lado muito negativo nesse sentido, né? Porque, como falei, esse nosso aluno não tem condições de fazer sozinho uma pesquisa e trabalhar e fazer sozinho, já porque a gente considera ele um autodidata, coisa que ele não é. E a gente já quer que ele pense, né? Que a gente pare para pensar. Entendo que o professor colocou isso, que são órgãos e são pessoas, né, dentro de um sistema que estão pensando isso é super válido, isso tem que acontecer realmente. Eu acho que já estava na hora mesmo de acontecer, mas a gente tem outras situações, né, muito mais pé no chão e no nosso dia a dia. Por exemplo, eu penso que as crianças têm o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que praticamente obriga ela a ir para a sala de aula. Eu só não vejo aí, eu acho que a Guarda Municipal até faz um pouco de serviço, se não faz, deveria fazer, não deu tempo para verificar isso, mas ela tem que estar colocando as crianças, não podem estar na rua. Em horário de escola, tem que estar na escola. Mas isso já tem o ECA que ajuda a fazer isso. E o adulto? Essa é a minha pergunta. E o adulto? Então, esse é o nosso primeiro desafio. O adulto, a grande sacada para ele estar em sala de aula, para ele estar aprendendo, para ele estar perto do conhecimento, à distância nesse sentido, é o EAD. O EAD são essas ferramentas, essa educação à distância. Eu acho que essa que é a maior ferramenta de inclusão do adulto, não das crianças. Estou falando do adulto porque é a minha realidade. Eu vejo também como engenharia reversa, mas eu vejo uma outra engenharia que a gente chama engenharia simultânea, ou seja, a gente tem que estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Basicamente é colocar o avião no ar e ir trocando hélice, ir trocando outras coisas, que o Brasil é gigantesco e a gente consegue fazer isso. Seria um avião gigantesco, enorme, e com várias turbinas, várias hélices, ou seja, a gente pode trocar isso, pode trocar o trem de pouso em pleno voo, trocar a turbina, reabastecer em pleno voo, existe essa possibilidade, né, pelo nosso tamanho, né, 250 milhões aí de razões, como eu já tinha comentado anteriormente, de razões para que isso funcione. Então, engenharia simultânea significa que vai estar sendo feita essa reengenharia em vários momentos, em várias etapas, em vários níveis, simultaneamente. Não existe parar o Brasil para fazer uma reforma do zero completa. Acho que isso nunca vai acontecer.
Eu tenho, então, como outro problema, sim, o ser autodidata, até comentei. Por ser autodidata, então a gente exige desse aluno que seja autodidata. Então ele vem, como comentei anteriormente, ele vem de uma ideia, né, vertical, sendo mandado, senta um atrás do outro, o professor é que tem todo o conhecimento, né? E de uma hora para outra, não, o professor é um orientador só, você tem que procurar as coisas, é horizontal tudo, e agora você que se vire. Então, isso realmente é algo muito complicado. Eu vejo que isso pode ser feito passo a passo, como andar com bicicleta. Andar de bicicleta, eu acho que é uma grande... modelo para a gente ir fazendo a nossa educação EAD. Então, aos poucos, a gente tem maneiras de fazer isso, né? Não querer que o aluno saia dirigindo uma moto já, uma 125, mudando de marcha, embreando com uma mão, acelerando com a outra, freando com outra, com o pé, mudando marcha, no outro pé freia, então tudo simultaneamente, olhando pelo retrovisor, é uma bagunça. Ele não sabe andar de bicicleta ainda, né? Então a gente tem que entender que ele tem que fazer andar de bicicleta, né? Então talvez tirar os pedais, que é uma metodologia interessante, tira-se os pedais da criança e deixa ela como se fosse um cavalinho de madeira. Ela empurrando, sentada ali no banquinho, dirigindo, guiando a bicicletinha, ela aos poucos vai pegando o equilíbrio, logo logo ela está levantando o pé para andar mais longe, né, já equilibrada, aos pouquinhos a gente coloca então o pedal e ela vai começar a andar muito mais rapidamente do que com as rodinhas inclusive, né? Então são uma metodologia que eu gostaria de ver implementada no EAD, né? A preocupação, então, no primeiro momento era de mídias, meios, né, de comunicação. Acho que isso também tem acontecido ainda por muito tempo ainda, mas esse segundo momento de voltar, de repensar, tem que ser feito sim, com todas as forças a gente tem que fazer isso, especialmente para quem faz as políticas públicas no Brasil. Então, são poucos, agora estamos em plena eleição, agora em outubro, né, candidatos com coisas plenas, com coisas definidas na educação, aprofundadas na educação, não temos, né? Nós temos aquela demagogia, educação para todos, enfim, né? Isso não acontece. E eu acho que seria um bom momento, né? Mas nesse repensar, nesse reengenharizar tudo isso daí, né? Essa reengenharia, esse recomeço desse segundo momento, sim, mas aí eu vejo o seguinte, como planejamento estratégico, a gente precisa falar para onde a gente vai e quando que a gente quer chegar lá. A partir daí nós definimos então as nossas estratégias, né? Eu quero ir para São Paulo, mas eu quero chegar até meia-noite em São Paulo, uma estratégia aí de bicicleta já não dá mais, né? De ônibus, quem sabe até eu consiga chegar. Talvez nem chegue, porque não vai dar tempo, porque eu vou levar mais 6, 7 horas de ônibus. Então qual vai ser a estratégia? Talvez avião. Tem dinheiro para ir de avião? Então às vezes algumas estratégias nascem mortas, né, porque o prazo dado para elas não acontece. Esse prazo a gente chama de metas, né? E o objetivo, ir para São Paulo, né, é objetivo. Então, quais são os grandes objetivos, então, da nossa educação? Né? Então, isso a gente também tem que repensar. E um outro ponto, né, é validar as mídias. Né? Isso que eu estou fazendo aqui, né, é uma tentativa, eu mostrar para o professor que sim, o professor passa vídeos, o professor mostra, passa Snapchat para a gente, faz várias coisas no EAD, mas ainda o retorno ainda está sendo escrita papel e caneta, ou muitas vezes ele no digital, né, mas no mesmo formatinho de papel e caneta, né? Então aqui é uma provocação minha, né, de entrar e devolver também como um vídeo para o professor, né? Essa nossa ponderação, né? E esse nosso ensaio livre, né? Está sendo mais livre ainda, né? Espero que o professor considere. E então aí eu tenho para dizer então que essas mídias, né? Ela também tem que ser aceita, a comunicação da volta desse nosso aluno, né? Então hoje em dia, a gente podia dizer que é uma comunicação simplex, ou seja, é de cima para baixo, eu comunico e fim de papo. Devolvo lá com o trabalhinho escrito, né, ou no Word, alguma coisa assim. Ok. Depois tem a half duplex, ou seja, um fala primeiro para daí o outro escutar, eu não posso estar falando junto, daí o outro responde, porque a gente usa o mesmo canal simples, né, que está se utilizando. Isso seria o half duplex. Agora o full duplex, ou seja, o duplex propriamente dito, é quando a gente usa um canal aberto,
aberto de ida e vinda, simultaneidade, inclusive, né? Isso está acontecendo. Nós temos, por exemplo, o Google, né? Com o Drive lá, que você tem um documento do Drive, 5, 6 pessoas podem estar manipulando o mesmo documento ao mesmo tempo, né? Vão aparecer cores diferentes das letras. Então isso mostra a simultaneidade que eu estou comentando, tá certo? E uma última ainda que tem que acompanhar é a avaliação, né? Porque já que eu estou mudando, se eu começar a aceitar essas outras mídias, essas mídias de retorno do aluno, né? Muitas vezes como é que vai ser avaliado então com esse retorno? Sei do professor que na minha primeira postagem olhou, avaliou, pontuou cada coisa, né, do meu áudio naquele momento, né, daquele podcast, e hoje sei também que o professor tem essa possibilidade de parar, de voltar, de ver alguma coisa que a gente colocou aqui e de comentar como tem sempre comentado. Então esse retorno também é bastante fundamental para a gente. Mas isso tudo vai depender, para concluir a minha fala, vai concluir sim de momentos, em que momento esse aluno está dentro desse aprendizado, e outra, quanto tempo que ele tem dedicado a isso, né? A gente brincou que atualmente a gente precisa de umas 3 horas por dia, né? Precisará umas 15 horas por semana, pelo menos, para a gente estar atuando e fazendo em nosso MBA, né? Como deveria ser feito. E aí o professor vê, acompanha muitas vezes, a gente leva a semana digerindo o conteúdo, assimilando e lendo, estudando, verificando outras coisas para daí em cima da hora fazer uma postagem e fazer algo que a gente precisa dar retorno, né? Então, não sei se tivesse mais tempo a gente faria algo melhor. Eu acho que é interessante como está sendo feito atualmente, mas de novo, né? Quantos profissionais nós temos, né? E nós também estamos numa engenharia simultânea, fazendo tudo, trabalhando, dando aula, fazendo consultoria e sendo aluno aqui, trabalhando, mastigando conteúdo, assimilando conteúdo, né? Informações, gerando conhecimento e acreditando que isso possa ter um bom retorno, né? Então, eu acho que são esses os grandes desafios aí que nós temos pela frente com essa nova situação, né, de sociedade que nós vivemos, não mais a era da informação, mas sim a era do conhecimento. Espero ter chegado a esse meu pequeno ensaio, ao objetivo desse pequeno ensaio, né, proposto pelo professor, e aguardo as suas ponderações. Até logo, muito obrigado.